Fala, meus queridos, eu sou Elisa Regina e esse é o primeiro vídeo de uma nova série aqui do canal, 5 filmes por década. Sim, eu vou trazer 5 clássicos de cada década que eu acredito que todo mundo deveria assistir. Confere aí! Bom, antes de passar a indicação dos filmes, eu vou situar vocês. Nesse primeiro vídeo eu vou trazer 5 indicações de filmes entre o período de 1900 a 1929. Isso porque eu quis ser mais prática. Nesse período os filmes eram mudos, então são filmes que não te prendem tanto. Mas as indicações que eu vou trazer nesse vídeo vocês vão gostar demais. No próximo vídeo, então, eu vou trazer 5 filmes da década de 30, no outro 5 filmes da década de 40 e assim por diante. Antes de passar às indicações dos filmes, eu vou trazer uma curiosidade para vocês. O primeiro filme que se tem notícia é um filme de 1895. Ele é chamado como A Chegada de um Trem à Estação. Ele tem cerca de 60 segundos de duração e é dos irmãos Lumière. O link desse vídeo está aqui na descrição, tem no YouTube. Quem tiver curiosidade, vai lá e dá uma conferida. A minha primeira sugestão de filme nessa série é o filme A Viagem à Lua, de 1902. É um filme francês que tem em torno de 14 minutos de duração. Ele foi muito popular na sua época. E vejam só que interessante, é considerado o primeiro filme de ficção científica. É o primeiro a tratar de seres alienígenas. Foi bastante inovador em relação aos demais filmes da época, utilizando recursos de animação e efeitos especiais. O roteirista e diretor deste filme foi Georges Méliès, cineasta que inovou ao seu tempo. O curta tem a seguinte narrativa. Um professor convence seus colegas, um grupo de astrônomos, a participarem de uma viagem de exploração à Lua. Eles partem em uma nave que aterriza no olho direito da Lua. Lá eles encontram habitantes, seres alienígenas, os selenitas, que os capturam e os levam até o seu reino. Final dessa história eu deixo para vocês conferirem. Esse filme tem aquela icônica cena da nave aterrissando no olho da Lua, muito engraçado. E a gente percebe como os recursos eram limitados e como o cinema se desenvolveu desde aquela época até hoje em dia. Esse filme tem gratuito aqui no YouTube, eu vou deixar o link na descrição. A segunda indicação de filme é o curta-metragem O Vagabundo, de Charlie Chaplin. É de 1902 e tem cerca de 26 minutos de duração. O Vagabundo era um personagem clássico dos filmes do Charlie Chaplin, que tinha algumas características, como a bengala de bambu, o terno mal acabado, chapéu, sapatos enormes e desgastados e o inesquecível bigodinho. Neste filme, o vagabundo pretende ajudar uma moça que havia sido roubada por um grupo de bandidos. Para recuperar o dinheiro, ele acaba trabalhando na fazenda do pai da moça. Ele se apaixona por ela, mas quando o noivo dela chega, ele resolve seguir o seu caminho. Podemos dizer que este filme estava entre as primeiras produções cinematográficas do ator, que além do humor espalhafatoso, pastelão, tem uma cena mais ao final que emociona. Eu acho incrível como ele consegue transmitir tantas sensações diferentes em questão de segundos e com recursos tão limitados da época. Esse filme também tem aqui no YouTube, eu vou deixar o link na descrição para vocês. A terceira sugestão é o filme alemão do gênero de horror, O Gabinete do Dr. Caligari. Ele é de 1920 e tem cerca de 1 hora e 20 minutos de duração. Esse filme valoriza o movimento expressionista alemão, que se caracteriza pela distorção de cenários e personagens através da maquiagem, dos recursos de fotografia e de outros mecanismos, com o objetivo de expressar a maneira como os realizadores viam o mundo, valorizando o subjetivismo e o emocional. O filme se passa num pequeno vilarejo da fronteira holandesa, onde um misterioso hipnotizador, o Dr. Caligari, chega acompanhado do sonâmbulo Césare, que supostamente estaria adormecido por 23 anos. À noite, Césare perambula pela cidade, concretizando as previsões do seu mestre, o Dr. Caligari. Considerado o primeiro longa-metragem de terror da história, mas além disso, esse filme merece destaque nessa lista por conta do enredo. Isso porque existe a história dentro da história, ou os chamados flashback, onde você vai criando uma série de suposições durante a narrativa e te prende até o final do filme. Ele vai te surpreender, assistam.
A gente pode dizer que o movimento característico desse filme, o expressionismo alemão, ele influenciou diversos filmes contemporâneos. A exemplo do filme Edward Mãos de Tesoura, onde o visual do Edward é inspirado no sonâmbulo Césare. Assim como Coringa, interpretado por Joaquin Phoenix, também tem certa similaridade. Este filme você também encontra ele aqui no YouTube, vou deixar o link na descrição. A quarta sugestão também é um filme do Charlie Chaplin. Ele foi produzido nos Estados Unidos, foi seu primeiro longa-metragem e tem cerca de 1 hora de duração. O filme é O Garoto. Trata-se de uma comédia dramática e conta a história de uma mãe solteira que deixa um hospital de caridade com seu filho recém-nascido. A mãe percebe que ela não pode dar para o seu filho todo o cuidado que ele precisa. Assim, ela prende um bilhete junto à criança, pedindo que quem o achar cuide e ame o seu bebê, e o deixa no banco de trás de um luxuoso carro. Inesperadamente, o veículo é roubado por 2 ladrões, que quando descobrem o bebê, o abandonam no fundo de uma ruazinha. Sem saber de nada, um vagabundo, o personagem clássico do Charlie Chaplin, faz o seu passeio matinal e encontra o bebê. Inicialmente, ele quer se livrar da criança, mas diversos fatores sempre o impedem, e gradativamente ele passa a amar o garoto. Paralelamente a isso, a mãe se arrepende e tenta reencontrar seu filho, mas quando descobre que o carro foi roubado, ela acaba tendo um choque, pois muito provavelmente ela nunca mais vai ver a criança. Esse filme tem uma cena muito emocionante entre o Charlie Chaplin e o garoto, vale muito a pena vocês assistirem. Tem no YouTube, eu vou deixar o link na descrição, a qualidade é ótima e ele tem a legenda. A última indicação dessa lista é o filme O Cantor de Jazz. É considerado o primeiro filme falado, é de 1927, foi produzido nos Estados Unidos pela Warner Bros., tem cerca de 1 hora e meia de duração e agrupa diversos gêneros como musical, drama e romance. Na verdade, o longa não é completamente falado, ele traz diversas cenas mudas, mas você ouve perfeitamente a voz do protagonista nas cenas em que ele canta, interpretado por um famoso cantor de jazz da época, El Johnson, e também ouve-se perfeitamente a banda que o acompanhava. O filme conta a história de um garoto judeu que queria ser cantor, mas enfrentava a oposição da família. Ele então desafia o seu pai, que é um rabino, a fim de alcançar o sonho de entrar para o show business. Outro elemento interessante nesse filme é a utilização do blackface, comum nos filmes daquela época. Essa prática ocorre quando um branco se pinta de preto, bem como tenta reproduzir lábios exagerados com um delineado em branco. Vale lembrar que isso surgiu quando os afrodescendentes não eram autorizados a subir em palcos e atuar por conta da cor da pele. Também utilizavam a prática como escárnio ou deboche, e mesmo quando foi possibilitado a atuação dos afrodescendentes no século XX, era raro de acontecer, por isso a técnica era muito recorrente. No filme O Cantor de Jazz, o ator El Johnson atuou com o rosto pintado, e por ser um filme de muita influência para a história do cinema, alguns historiadores defendem que a utilização de blackface no longa não pode ser considerada racista, uma vez que na época essa prática era muito comum. Mas eu acho importante a gente assistir esse tipo de filme para termos referências do quanto a gente evoluiu, o quanto aprendemos e também para podermos identificar esse tipo de prática nos dias de hoje. Até porque isso não é coerente, né? Não é correto. E às vezes esse tipo de prática está aí, mesmo que de uma forma velada ou suavizada. Pessoal, eu acho importante assistir os clássicos porque a gente conhece as referências e entende melhor o cinema contemporâneo. Além disso, eu acho interessante porque eu gostaria que nós aprendêssemos a ver o cinema como uma arte que de fato é, não só como meio de entretenimento. Enfim, meus queridos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você já assistiu algum desses filmes, deixe aqui nos comentários, deixem críticas, se vocês gostaram ou não, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo dessa série que tá incrível. Estou separando filmes excelentes. Espero que vocês assistam todos os episódios e gostem. Beijo, meus queridos. Obrigada!